Veja bem, a igreja define como pecado mortal o pecado que tem uma gravidade maior. Nós cometemos todos os dias aquilo que nós chamamos de pecados veniais, né? São pecados mais leves, que não têm tanto comprometimento. E aí a igreja ensina, você tem lá no catecismo uma lista grande de como compreender essa distinção. Mas o que eu acho mais interessante é a gente mergulhar no conceito de morte que o pecado mortal sugere. Existem algumas atitudes pecaminosas que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida que são capazes de nos matar aos poucos. Nós podemos atentar, por exemplo, contra o nosso corpo. Isso é um pecado mortal. Atentar contra a minha vida, assim como roubar. Tudo isso pode gerar a morte física. Mas eu também posso assumir posturas no meu dia a dia que são capazes também de matar muitas coisas dentro de mim que não estão ligadas à minha vida física, não é? Um pecado pode, por exemplo, matar dentro do coração de uma pessoa a esperança. Pode matar a paz. E aí nós vamos desdobrando esse conceito de pecado mortal em todas aquelas atitudes humanas que são capazes de causar e de gerar uma destruição. Muitas vezes nós perdemos um pouco o hábito de explicar o que é o pecado, as consequências do pecado, essa distinção de pecado, né? O que é um pecado venial, o que é um pecado mortal. Agora, o mais importante é a gente descobrir que na compreensão destes pecados, nós precisamos descobrir um jeito de nos converter, isto é, deixar de permitir que aquele pecado continue me matando ou matando as pessoas que estão ao meu lado. Eu não tenho dúvida, minha gente, de que a sociedade contemporânea, do nosso dia a dia, está assumindo cada vez mais uma gama de pecados mortais e que nós estamos convivendo com esses pecados como se eles não fossem mais pecados. Nós socializamos muitas atitudes ruins, né? Nós nos acostumamos a estas coisas ruins. E nós nos acostumamos a este processo de morte que essas atitudes vão trazendo na nossa vida. Um exemplo disso são os vícios que estão socializados. Nós convivemos todos os dias com o álcool. Será que a gente não poderia hoje pensar que o vício do álcool é um pecado mortal? Eu considero. Por quê? Ele gera, primeiro, a destruição de uma saúde, de uma pessoa que está destruindo a sua saúde através do álcool. O álcool é uma substância tóxica que faz muito mal ao organismo, que vai matando uma pessoa aos poucos. Aí você passa para o outro lado da destruição. Você tem lá um pai de família que é alcoólatra. Você tem uma mãe de família que é alcoólatra. Hoje você tem um adolescente que é alcoólatra. Por quê? Porque ele aprendeu a beber socialmente. Veja bem, foi negligenciada esta informação. Deixamos de ensinar os nossos adolescentes que o vício faz mal, que o vício mata, ou então deixamos de apresentar aos nossos adolescentes oportunidades de ser uma pessoa com um pouco mais de bom gosto, para optar um pouco mais pela vida, e aí aquela pessoa começa a se destruir. Quando nós temos uma pessoa se matando fisicamente, nós temos também outras pessoas morrendo espiritualmente. Porque é muito triste você ver uma pessoa que você ama, embriagada, sem o controle da própria vida, incapaz de tomar decisões importantes, porque o álcool ele vai fazendo isso com a pessoa, ele vai minando a sua capacidade de amar. A capacidade de se amar e depois a capacidade de amar o outro. Pode observar, o alcoolismo ele vai entrando na vida de uma família e ele vai espalhando o desamor. É uma coisa terrível, é um pecado mortal dos nossos dias, socializado. Por quê? Por que é socializado? Porque nós abrimos as geladeiras das nossas casas e nós vemos que as cervejas estão lá, ou nós abrimos os armários da nossa casa e a gente vê que as garrafas de uísque estão lá.
É o diabo silencioso, né? Mas de vez em quando ele fala quando nós abrimos aquelas tampas, quando nós servimos os nossos copos. Porque pode até num primeiro momento, minha gente, ser socialmente falando, eu estou bebendo socialmente, só que depois a gente vai perdendo o controle disso. E aí nós vamos destruindo as estruturas da nossa casa. E hoje é alarmante, se você vai ver aí o índice de adolescentes que já estão viciados no álcool. De jovens que estão com as vidas destruídas por causa do álcool. Nós não temos o direito mais de ficar calado diante de uma situação dessa. E você tem toda a razão quando você fala que na sua época você escutava falar sobre isso. É verdade. São os males que estão crescendo nos nossos dias e que nós estamos ficando calados para eles. Veja bem o cigarro, né? O cigarro é outro pecado mortal. Porque é um vício que destrói a saúde de quem fuma, a saúde de quem está do lado. Os vícios são pecados mortais. A mentira, não essa mentirinha do dia a dia, que isso também é horrível, mas a calúnia. Muitas vezes nós podemos destruir uma pessoa por causa de uma calúnia. Nós já falamos sobre isso aqui, neste mundo globalizado, né, de internet, onde uma notícia, muitas vezes dita por uma pessoa irresponsável, cai na rede. Aquela pessoa é vítima do que não disse e que o outro disse que ela disse. É uma coisa terrível. O mal está presente. Muita gente está fazendo a opção pelo mal, está usando da internet para poder socializar o que é ruim. Nós vamos pecar com essas pessoas no momento em que a gente encaminha aquela mensagem, no momento em que nós também ajudamos a fofoca a criar corpo. São comportamentos. Muitas vezes nós temos um apego possessivo pelo outro, né? Nós temos uma relação de apego que é um pecado mortal. Por quê? Porque nós geramos morte na vida da pessoa. Nós não permitimos que ela seja melhor. Nós amarramos aquela pessoa em nós. Então o pecado mortal ele pode ter muitas faces. Ele pode ser este crime que nós vemos acontecer quando alguém pega uma arma e mata o outro, mas ele pode também estar costurando uma relação afetiva, quando você percebe que o outro está tomando posse da pessoa, quando o outro está de maneira muito irresponsável acampando territórios da vida do outro que ele não tem direito. É pecado mortal quando um pai negligencia a responsabilidade de educar um filho. É pecado mortal quando uma mãe deixa que o filho faça o que quer, porque não quer ter problemas, não quer choro na cabeça. Então são muitos os pecados que são mortais na nossa vida. Basta a gente pensar, aquele gesto, aquela atitude gerou morte em mim, gerou morte no outro. Aquela atitude teve uma repercussão muito negativa, o que eu fiz feriu, o que eu fiz machucou. E aí nós vamos ter todo o contexto do pecado mortal diante dos nossos olhos. Os que nós já estamos acostumados a saber que são mortais e aqueles com os quais nós convivemos e socializamos na nossa vida. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica, e a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente, é no momento em que nós nos sentimos limitados, que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê? A singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente
chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor, ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo, aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher. Toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama, e ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme, em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento. E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. O que o sofrimento faz com a gente se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é, muitas vezes, o nosso refúgio, é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova, mas madura, quem sabe. O que falta muitas vezes para a gente poder resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão, ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé.
É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, com medo da gente se sentir só. É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Segurança, o medo, a ansiedade e o intenso conflito entre a razão e o mais profundo desejo do meu coração são sentimentos que sempre fizeram parte da minha vida e que me causaram muitos prejuízos em todos os campos da minha existência. Seja no campo familiar, seja no profissional, no afetivo. E eu decidi que eu quero me libertar de tudo isso, Padre. Quero mudar. Não aguento mais sofrer tanto. Vivo angustiado, deprimido, confuso e sem forças. Tudo que faço na vida costuma dar errado. Quero viver uma vida plena, quero ser feliz. Uma vida simples e sem complicações. É só... Certa vez ouvi, assistindo uma palestra do Senhor, que nascer dói e que nascer de novo dói ainda mais. Eu estou tentando nascer de novo, pois vivo uma vida de pecado e lhe confesso que realmente dói. Quero entregar minha vida a Deus e para tal que tenha forças, porque o que o mundo oferece é muito atraente, porém são ilusões e armadilhas. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza numa direção a partir de tudo aquilo que eu partilhei. Considero um rapaz bom, honesto, trabalhador, inteligente, querido, pela família, pelas pessoas, mas realmente estou precisando de uma mudança. E estou disposto a entregar a minha vida a Deus. A partir disso, Wanderson, lá de Pedralva, Minas Gerais. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo testemunho, né, que também é uma partilha. Ao mesmo tempo que você fala das suas lutas, você fala também das suas esperanças. Isso é importante. Wanderson, na vida, nós precisamos descobrir o nosso lugar, né? Eu acredito que todas essas ansiedades que são próprias, não sei qual é a sua idade, mas sinto que você vive um momento de muitos conflitos. Todos nós passamos por isso, né? A psicologia chama isso de crise normativa. Por que é normativa? Porque é normal, todo mundo passa. Eu passo, você passa, o Ivanilson passa, as pessoas que estão aqui. Existem algumas fases da nossa vida que essas crises são mais agudas. A primeira grande crise, por exemplo, que nós enfrentamos, do ponto de vista existencial, é justamente a adolescência. Porque na adolescência a gente vive uma fase de transição. A gente já não é mais a criança que era, mas também a gente ainda não é o adulto. Então essa fase é uma fase de desconforto existencial. Todo mundo que convive com adolescente sabe. O adolescente é meio revoltado, né?
ele acha que o mundo está todo errado, ele não se sente compreendido por ninguém. Fase normativa, faz parte. Quando nós vivemos essas fases, e ela pode vir em outros momentos da vida. Existem alguns profissionais que dizem que todo final 9, para nós, será sempre de conflito. Porque nós estamos finalizando uma fase da vida, começando outra. 9, 19, 29, 39, 49, 59, e os que têm a graça de depois chegar até o 99. Toda vez que nós passarmos por essas transições, é natural que a gente viva. Mas é natural também que a vivência desses conflitos e a experiência saudável dessas crises venha nos colocar num contexto de sabedoria para que a gente não pense que esta crise é a vida. É uma diferenciação muito difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. A crise que eu estou vivendo não pode ser confundida com a vida que eu tenho. Às vezes ela pode ser muito volumosa e me dar essa ilusão de que toda a minha vida está em crise. Não. Às vezes eu tenho uma ou outra crise, por exemplo, no contexto familiar. Posso ter uma crise de fé, no meu contexto religioso, espiritual. Posso de repente ter uma crise com um amigo, né? Posso de repente ter uma crise com o namorado, com a namorada, com o irmão. O grande problema é quando aquele ponto, aquela situação pontuada, começa a abranger a vida toda. Aí então, o conflito que você teve na vida afetiva começa a atrapalhar a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual. Aí a crise é como se fosse um rio que recebeu água demais e não cabe dentro dele. O que ele faz? Ele transborda. O que nós precisamos fazer? Administrar bem a crise. Bom, primeiramente, descobrir por que ela existe. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão cheio de ansiedades, inseguranças, medos? Que são as palavras que você usou. Por que tudo isso hoje é presente na sua história? Então, ao invés de olhar tudo isso de maneira muito completa, muito totalizante, né? Tente particularizar onde é que nasce esse. Claro que ele tem uma origem. Claro que ele tem uma causa. A gente sabe que não adianta nada a gente tentar cuidar do efeito se a gente não sana a causa. Não é assim a vida? Se eu tenho uma infecção, não adianta eu só tirar a febre. Eu tenho que descobrir a causa da infecção e trabalhar a causa dessa infecção, que naturalmente a febre vai embora. Crise geralmente é uma febre. Uma febre que vai doer em nós e que vai retirar a nossa tranquilidade, porque alguma coisa está em desarmonia. E aí, meu filho, você precisa saber. Pode ser que a sua crise esteja diretamente ligada ao seu desconhecimento ainda de qual é o seu lugar. A gente, é tão importante isso. A vida precisa nos encaminhar para esse conforto. Eu acho que todos nós merecemos isso. Num determinado momento, você ter aquela satisfação de saber, eu estou no lugar certo. Escolhi. Tenho problemas, mas estou no lugar certo. Porque a gente não vai tolerar as dificuldades se a gente estiver no lugar. Se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver fazendo da nossa vida aquilo que a gente realmente sabe que deveria fazer, as dificuldades que serão próprias deste contexto serão facilmente administradas. Muita gente não consegue administrar o momento presente difícil, justamente porque tem consciência que está fazendo um erro terrível, está cometendo um atentado contra a própria. Aquela velha história, meu Deus do céu, eu estou desperdiçando a minha vida com uma profissão que não me satisfaz. Eu estou comprometendo a minha felicidade num estado de vida que não me realiza. Como se em um determinado momento da minha vida eu descobrisse que eu sou um padre infeliz, que eu não deveria ter sido padre.
Eu fui padre por acidente, seria terrível. Da mesma maneira como alguns colegas meus descobriram que ficaram padres não porque queriam, porque foram empurrados no próprio processo formativo, ou porque não tiveram coragem de sair do seminário, não tiveram coragem de contrariar a mãe, contrariar o pai, a madrinha que já tinha escolhido, que já tinha comprado o paramento para ele, e depois estava lá, numa vida de infelicidade, de irrealização, dando um contra-testemunho terrível. Por quê? Aí todas as dificuldades que são próprias da vida do padre, ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Ficou padre por acidente. É como casar com a pessoa errada também. Não queria casar com aquela pessoa, não a amava o suficiente. É por isso que quando vierem as pequenas crises, o casamento vai por água abaixo. Só vai poder suportar as grandes dificuldades, as pequenas lutas do dia a dia, grandes e pequenas, se a gente souber que nós estamos no lugar certo. Se eu estou vivendo a minha vida do jeito certo. Isso é importante. Descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer de tudo para que nós tenhamos o direito de estar lá, vivendo do jeito certo, nessa coerência existencial. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós. Deus nos capacita de dons e possibilidades para que a gente possa se encaminhar para o lugar certo e lá a gente se realizar. Se um cachorro fosse professor, você aprenderia muitas coisas com ele. Por exemplo, quando alguém que você ama chega em casa, corra ao seu encontro. Nunca perca uma oportunidade de ir passear. É verdade, o cachorro está sempre pronto, né? Você abriu a porta, ele já... E nós nem sempre, né? Às vezes nós estamos lá debruçados no sofá, naquela preguiça, roncando, fumando. Nunca perca, então, uma oportunidade de passear. E a primeira, quando alguém chegar em casa, corra para receber aquele que chegou, assim como o cachorrinho faz. Permita-se experimentar o ar fresco do vento no seu rosto. Mostre aos outros que eles estão invadindo o seu território. O cachorro fica meio bravo, né? Tire uma sonequinha no meio do dia, 15 minutos, e espreguice antes de levantar. Essa, se a gente pudesse, faria todo dia, toda hora, né? Corra, pule, brinque, aproveite a vida. Tente se dar bem com o próximo e deixe as pessoas te tocarem. Não mordam quando um simples rosnado resolve a situação. Eu achei essa frase ótima. Não morda quando um simples rosnado resolve a situação. É verdade. Vez em quando nós temos que dar uma rosnadinha para lembrar que a gente também está vivo, né? Mas não morde com muita facilidade. Não perca a paciência com muita facilidade. Um bom rosnado já serve. Já vai resolver o seu problema. Em dias quentes, pare e role na grama. Beba bastante líquidos e deite debaixo da sombra de uma árvore. Eu acho que você deveria pular essa segunda parte, role na grama, porque eu acho que muita gente não vai ficar nem bem fazendo isso. Beber bastante líquidos, continue aprendendo com os cachorros. Deitar debaixo da sombra de uma árvore, se você tem essa árvore com a privacidade para você deitar, eu também recomendo. Quando você estiver feliz, dance. Aproveite e balance todo o seu corpo. Como a gente não tem rabo para balançar, tem que balançar o corpo mesmo. Esse movimento na vida é importante demais. Você se exercitar, você ter uma vida dinâmica, né? A não ser que você tenha aquele cachorro preguiçoso que só levanta os olhos assim de vez em quando para ver se chegou a comida. Nós não estamos falando desse cachorro não, tá? O cachorro que nos ensina é aquele cachorro ágil, que está sempre pronto para fazer alguma coisa. Ou para vigiar, para proteger, para ser feliz, para correr com o dono. O cachorro preguiçoso não entra aqui não. Não importa quantas vezes o outro te magoa, não se sinta culpado. Volte e faz as pazes novamente. É verdade, né? O cachorro você pode magoá-lo, ele tem sempre uma reserva para poder oferecer àquele que o magoou. Aliás, outro dia eu estava vendo
um e-mailzinho, uma piadinha, um pouquinho maldosa, mas eu achei boa, vou contar aqui. Qual é a diferença entre a sua esposa e o cachorro? Qual é a diferença entre a sua esposa e o seu cachorro? Você sabe? É simples. Só deixar os dois trancados dentro do porta-mala do carro e abrir. O que te receber com alegria. Deixa trancado uns segundos, uns 2, 3 minutos. Na hora que você abrir, você vai ver quem vai estar alegre por ter te encontrado. Aí é o cachorro. Aproveite o prazer de uma longa caminhada. Oh, meu Deus do céu. Gente, quantas vezes na nossa vida o nosso processo de conversão vai começar a acontecer no momento que a gente começa a fazer uma caminhada. Primeiro que a caminhada é uma purificação da mente, né? Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, eu fazia todo santo dia. Eu era muito fiel a essa atividade. Morava perto da Lagoa da Pampulha, morava ali no Jaraguá, no Planalto, mais precisamente. E eu fazia uma caminhada ali na Lagoa da Pampulha. Inclusive, ao estar em Belo Horizonte na semana passada, eu fiquei lembrando dos meus tempos de caminhada. Você sabe que era naquele período de 45 minutos, 1 hora, que eu fazia toda a minha higiene mental, que eu jogava tudo fora. E andando e permitindo que o vento do final da tarde, né, aquele momento de caminhada, pudesse não só fazer bem ao meu corpo, mas também fazer bem à minha alma. Às vezes nós vamos ficando pesados demais, né? E quando está pesado demais, sabe o que você faz? Toma um banho, troca de roupa, vai fazer uma caminhada de uns 20 minutos, escolhe um lugar que seja mais tranquilo. Se você tem um carro, pega o carro, vai até lá. Se não tem, pega uma bicicleta. Escolha um lugar para você ficar andando sozinho, quem sabe fazendo uma caminhada num ritmo bom para trabalhar também o cardiovascular. E ali naquele momento você vai ter a oportunidade de jogar fora os seus excessos. Faz muito bem à nossa vida. Todo mundo que tem o hábito da caminhada, seja de manhã, seja à tarde, no horário que você puder, sempre faz bem ao corpo e à mente. Se alimente com gosto e entusiasmo. Coma só o suficiente. É verdade. O cachorro, depois que ele está saciado, não adianta ficar oferecendo muita coisa para ele. Ele vai olhar, pode ser o prato mais saboroso, que ele vai olhar e ele vai desprezar. Nem sempre nós somos assim, né? Comemos, aí passa um pudim, depois de você ter comido todo, você olha, os olhos já vão na direção do pudim e já arrancam um pedaço dele. Você já começa a comer com os olhos, né? Ou então passa aquela leitoa, aquela maçã na boca, você já acabou de comer o seu bifinho grelhado, tudo light, aquela saladinha, mas aí você vê aquela maçã, a maçã na boca da leitoa, e na verdade você quer a leitoa, a maçã não lhe interessa, mas aí já vai, corre atrás da leitoa e já come mais uma fatia. Comer demais nos mata aos poucos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação também. Seja leal. Seja leal aos seus amigos, às pessoas com quem você trabalha. Seja leal até com aquele que você encontrou pela primeira vez. Sabe, minha gente, eu tenho experimentado o quão é bom na vida a gente confiar nas pessoas. Às vezes eu encontrei aquela pessoa, hoje ela está fazendo um orçamento para mim. Eu preciso do serviço dela, ela fez um orçamento, eu peguei. Como é bom a gente não desconfiar, né? Mas eu dependo da lealdade do outro. Se eu apreendo esta lição, se eu trago para a minha vida, eu quero ser leal, eu quero ser verdadeiro, eu não quero tirar proveito de ninguém, não quero trair ninguém, eu não quero enganar ninguém. Se a gente faz esse compromisso, se a gente vive esse compromisso, e o outro também, o mundo fica melhor. Quando o outro é leal, até mesmo com aquele que ele nunca viu na vida. Está me passando um orçamento e eu confio. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão, né? Eles pegaram uma máquina de lavar roupa, arrancaram uma coisinha lá só, coisa simples, um pneuzinho, deslocaram e começaram a chamar os técnicos. E aí, para testar a honestidade do técnico, porque quando você não sabe, eu não sei nada de máquina de lavar e não tenho obrigação de saber. Mas aí aquele negócio não está funcionando, aquilo para, a gente olha para aquilo e fala, e agora, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com isso? Aí todos os técnicos que passaram, todos eles, é um não sei o que no motor, aí o outro, é provável que seja a corrente do não sei o que. Tudo aquilo ficava um absurdo para a reforma.
Até que enfim chegou um honesto e falou assim: não, sua máquina de lavar não tem absolutamente nada de errado. É apenas esse pinozinho que está separado. Alguém deve ter retirado sem perceber. É uma coisa simples. Todos os outros séculos haviam percebido, mas estavam aproveitando da situação. Isso é triste. Eu me lembro que a reportagem mostrou eram mais de 8 desonestos e apenas um honesto, e a senhora ainda perguntou para ele: quanto eu devo ao senhor? Ele olhou e falou assim: não, nada, porque não tem nada para arrumar. Eu só ajuntei os 2 fios que estavam desligados. Na vida, isso é uma riqueza que não tem preço. Não é verdade? Quando você encontra alguém que é leal, alguém que é fiel, alguém que não lhe engana, alguém que não lhe trai. É uma riqueza maravilhosa a gente confiar nas pessoas, porque é um inferno a desconfiança. Quando você começa a pensar que o outro possa estar te enganando, que o outro está cobrando mais do que ele deveria cobrar, que o outro está aproveitando de você, é muito triste. Não é assim? Portanto, seja leal. Eu quero ser leal o tempo todo. Quero ser leal com as pessoas que estão comigo, quero ser honesto com elas, quero ser verdadeiro. E se a gente assume esse compromisso que os cachorros têm, é natural do cachorro ser leal ao seu dono. Se a gente aprende isso com eles, a gente então começa a mudar este mundo. Nunca pretenda ser aquilo que você não é. Se bem que eu conheço um cachorro que ele acha que ele é grande, ele acha que ele é valente. Não tem um cachorro assim? Que ele fustrica, né, desse tamanhinho. Mas geralmente o cachorro sabe quem ele é e sabe do que ele pode. A gente precisa empenhar a nossa vida, empenhar a nossa força em ser quem a gente é. Tem muita gente que desperdiça a própria vida querendo ser outra pessoa. Fica prestando atenção no que o outro tem e não olha para aquilo que tem. Fica olhando o tempo todo para o jardim da casa do outro, mas não observa o terreno que tem e o jardim que ele mesmo pode fazer. Fica com inveja do namorado que a outra tem, fica com inveja do marido, fica com inveja do emprego. Pare. Toda vez que a gente fica vivendo da inveja, toda vez que a gente fica invejoso, nós de alguma maneira somos menos, nós diminuímos a nossa capacidade de ser. Porque a gente está gastando energia com um sentimento que não agrega absolutamente nada. A inveja não faz ninguém feliz. Nunca vi um invejoso ser feliz. Por outro lado, já encontrei pessoas que não tinham muitas coisas, que não tinham muitos dons, mas que conseguiam ser felizes com aquilo que haviam recebido. Por quê? Porque trabalhavam bem, articulavam bem aquilo que era. Se empenhavam em ser aquilo que elas são. Isso é muito importante. A gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E o mais importante de tudo, quando estiver nervoso ou triste, fique em silêncio. Fique por perto. Não. Quando alguém estiver nervoso ou triste, fique em silêncio, fique por perto e mostre que você está ali para confortar. A amizade verdadeira não aceita imitações. Muito bonito, tá vendo? O cachorro nos dá uma lição maravilhosa de vida. Nós podemos aprender com eles e nós podemos trazer para o contexto da nossa humanidade a sabedoria dos animais. Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição. Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição, a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele.
em que tem um momento da letra que ele fala assim: e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo. Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão. E o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo. Eu sou convidado a viver a dinâmica da superação, daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação, eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo. Mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo. Daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque, na verdade, a ação do Cristo em nós ela é miraculosa o tempo todo. Mas ela é também esforço humano. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele. Mas não é para ficar ali. É para voltar glorificada. Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo para que Ele me devolva aquilo, redimir. A palavra é essa, é redimir. E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade, que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Nós quebramos fácil.
Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal, ela é preciosa, mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar, de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo, pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, ele é o Cristo, nós somos o Cristo. Você já imaginou que beleza? Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem. Não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim, vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado, isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, e agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vá viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz? Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo, então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz, e naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Que às vezes, os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado. Acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como é. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com o Cristo, eu tenho que ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, por quê? Ele está sendo orientado pela força de Jesus. Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes. Por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça. E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa. E quem sabe você vai cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho. Todos nós somos, em essência, uma fonte de água pura, porque somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas de repente, no curso, no caminho da nossa fonte, nós vamos sendo poluídos, assim como os nossos rios também são poluídos à medida que caminham, que vivem os seus percursos. Recebem afluentes doentes, águas sujas,
recebem poluições o tempo todo. Nós estamos recebendo a poluição emocional do outro, nós estamos recebendo as águas sujas do outro, nós estamos aprendendo a ficar ciumentos. Por quê? Porque nos negaram amor no momento que a gente precisava ser amado. Ou você acha que o ciumento é sem motivo? Não é. Em algum momento alguém provocou nele a fonte do ciúme. Em algum momento nós somos machucados, ou porque fomos abandonados, ou porque ficamos inseguros a vida inteira, e de repente nós já confirmamos que nós podemos, mas ainda assim lá no fundo existe uma fonte de insegurança que a gente ainda não curou, que a gente ainda não maculou, que a gente ainda não transformou. Isso é terapia, minha gente. A terapia nós podemos viver desde os momentos institucionais em que ela se estabelece como uma prática humana, que é no divã, quando você procura um psicoterapeuta, mas a terapia também acontece aqui, na oração, quando a gente mergulha dentro de nós e nós vamos conhecendo a nossa vida, nós vamos conhecendo os motivos do nosso ciúme, da nossa inveja, da nossa mentira, da nossa incapacidade de sermos fiéis, da nossa falta de perseverança. Em algum momento nos faltou o estímulo para a gente se desenvolver. Em algum momento alguém nos machucou terrivelmente, e machucados terrivelmente ficamos traumatizados. E estando traumatizados, tivemos uma dificuldade enorme de restabelecer com a vida um novo compromisso. Tivemos uma dificuldade enorme de fazer florescer o bom ser humano que Deus criou em nós. E aí vamos nos transformando num mulambo, num trapo qualquer, num rio poluído, que por onde a gente passa, a gente deixa doenças e insatisfações. É bacana você se perceber como um rio. Como são as águas do seu rio? Tudo isso que a gente falou aqui, do ciúme, da maldade, da mentira, da infidelidade, quais são as águas que já lhe poluíram um dia, a ponto de lhe fazer se tornar temporariamente, porque você não é definitivo, o pecado não é definitivo em nós. De repente você pode dizer, eu estou ciumento. Não diga, eu sou ciumento. Porque quando você diz que você é ciumento, é como se você estabelecesse uma verdade que não pode ser modificada. Pode ser modificada, sim. Todos nós podemos ser curados. Não há nada no nosso comportamento, no nosso temperamento, que não possa ser modificado. Essa é a boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele olhava nos olhos das pessoas e sorrindo dizia, pode ser diferente. Não precisa ser do jeito que foi até hoje. Sim, essa é a boa notícia que nós temos que dar. Essa que me faz acordar todos os dias e feliz pela minha missão, porque eu sei que como pregador, como homem do Evangelho, eu tenho a possibilidade de dizer a todos que há ainda o que ser feito. Nós não estamos definitivamente prontos, terminados, acabados. Há muito o que ser feito. Há muita coisa a ser transformada dentro de nós. Esse rio, você pode despoluir sim. Você pode interferir naquilo que está sendo derramado nas suas águas. Você tem condições de interferir na sua verdade. Sim, ela não precisa ser definitiva. Há o que ser feito sim. E há uma realidade que você pode fazer agora. Uma decisão a ser tomada. Uma forma nova de viver a ser assumida, a ser vivida. Porque o mesmo Deus que passou há tanto tempo transformando e modificando os que ele encontrava pelo caminho, também pode fazer o mesmo. Ser de si, somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros, ter-se. Depois disso, tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo.
E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo. Para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Ser de si, somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros, ter-se. Depois disso, tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário. Nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais. Saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto. Ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, de si mesmo. Para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui,
certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Você sabe que a saúde mental, emocional, psíquica, dê o nome que você quiser, ela depende da nossa reconciliação pessoal. Uma mente harmoniosa é fruto de uma reconciliação diária que a pessoa vive consigo. As neuroses, elas são expressões justamente dessa falta de harmonia. O viver reconciliado consigo é fundamental para a gente ser saudável emocionalmente. E a gente percebe isso. Vai conviver e você vai descobrir que quanto mais harmonia existir ali naquela pessoa, quando eu falo harmonia, eu estou me referindo à capacidade que aquela pessoa teve de reconciliar-se consigo, de perdoar-se, de virar a página quando precisou, de sepultar os seus mortos, de acolher as suas perdas. Aquela pessoa que está fazendo uma experiência de não guardar o que não valeu a pena. Uma saúde espiritual, emocional, psíquica, fruto das inúmeras reconciliações que a gente precisa viver ao longo da vida. Quantas vezes você precisa se perdoar ao longo do dia? Não sei. Mas não perca a oportunidade de se perdoar, porque isso é cristianismo. Mas um perdão fecundo, que alcance de verdade as estruturas da sua mente, a maneira como você se pensa. Porque o perdão, ele acontece na nossa mente. Depois é que ele vai provocar efeitos no coração. É aqui dentro, na cabeça da gente, na maneira como nós pensamos. Essa semana mesmo eu escrevi isso no meu Instagram, de como às vezes é difícil curar o sentimento, porque a gente não curou a mente. Se a gente não cura o pensamento, a gente não vai curar o sentimento. O sentimento é um desdobramento daquilo que a gente pensa. Eu erro, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não faço o que eu gostaria de fazer, não tenho a delicadeza que eu gostaria de ter. Então às vezes meto pés pelas mãos e eu não tenho uma sentença condenatória que me faz perder a esperança na possibilidade de viver diferente. Não, eu acredito que diariamente posso ser perdoado por todos os erros cometidos. O Deus cristão não é um Deus que nos condena ao inferno. Ele está nos oferecendo diariamente. Eu não estou falando nem de um inferno futuro não, viu? Escatológico, não, estou falando do inferno agora. Desde que a gente constrói na nossa vida, a partir das nossas escolhas. Eu não preciso viver condenado a este inferno. A experiência que eu faço de Deus é uma experiência de perdão diário. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser por Ele perdoado, de viver reconciliado. Viver a dinâmica da misericórdia é viver diariamente a autorreconciliação, que depois me devolve mais saudável para os outros. Se eu não vivo a minha autorreconciliação, eu vou virando um chá de poejo, como diz lá em Minas. Difícil de ser bebido. Ruim. Eu não quero me tornar um chá de poejo. Às vezes, quando eu fico protelando as minhas reconciliações, eu vou me transformando numa pessoa amarga, difícil, insuportável às vezes. Não podemos ser assim. Precisamos viver a reconciliação, a misericórdia do Senhor, numa dimensão muito íntima, pessoal, acolhendo-a diariamente como uma regra de vida. Eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante, sim, ela é sempre capaz,
Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não encontra o seu efeito. Ou melhor, ela não provoca o efeito que poderia provocar. Nós precisamos diariamente perdoar-nos. Então eu preciso pensar diariamente, a partir da lógica da misericórdia: há um Deus que não desiste de mim, por mais frágil que eu seja, por mais indigente que eu seja, da mesma forma como minha mãe não desistiu de mim, e cuidou, e cuidou, e cuidou, e cuidou, até o momento em que eu fui ganhando autonomia para que eu pudesse me cuidar. Então essa é a primeira dimensão da misericórdia. Deus alcança a nossa indigência diária, restaura-nos e depois nos envia, para que, estando nós reconciliados com Ele, nós também tenhamos condições de oferecer reconciliação àqueles que passarem por nós. Eu, na oportunidade de ser quem eu sou, de ouvir tantas pessoas, de ler tantas pessoas, né? Hoje talvez eu não tenha tantas condições de ouvir, mas eu tenho condições de ler o que as pessoas me escrevem. Como as pessoas estão necessitadas dessa autorreconciliação, de se perdoarem, de se permitirem uma nova oportunidade. Tanta gente passando por cima dos seus problemas, virando páginas sem resolver os problemas, acumulando decepções, protelando, deixando para depois o perdão que precisaria ser vivido hoje. Sim, isso não edifica ninguém. Nós precisamos ser beneficiados com aquilo que a gente acredita. E o ser beneficiado com aquilo que acredita é quando você percebe que você está se tornando uma pessoa muito melhor por aquilo que você acredita. Uma pessoa mais justa, mais verdadeira, mais solidária, mais misericordiosa. É interessante, minha gente, porque a dinâmica do amor é que nos amadurece. Desde quando muito pequenos, aliás, nós já experimentamos o mundo a partir da experiência do amor e do cuidado, porque se alguém não nos ama, se alguém não nos cuida, a gente não dura muitos dias. Nós somos absolutamente necessitados do amor e do cuidado de alguém, que faz parte da indigência humana. Nós nascemos imperfeitos demais. Nós não somos capazes de buscar o nosso próprio alimento. Não somos capazes de buscar a água da nossa sede, o cobertor para aquecer-nos do frio. Tudo, em tudo, nós dependemos de alguém. Então a gente já nasce entendendo o significado da misericórdia assim. Se você agora está me assistindo, tem a oportunidade de me ouvir, é porque alguém cuidou da sua indigência. Alguém exerceu misericórdia. Porque a misericórdia é justamente essa aproximação existencial entre as pessoas. Quando um coração sente com o outro. Então o amor misericordioso da minha mãe me tornou possível. Ela me escolheu todos os dias. Enquanto eu não tinha condições de lutar pela minha vida, ela lutou por mim. Enquanto eu era absolutamente indigente, sem nenhuma condições de fazer uma escolha que pudesse favorecer a continuidade da minha vida, a minha mãe me escolhia por mim. Ela escolheu cuidar da minha indigência. O meu coração é capaz de experimentar a sua miséria, então eu sou misericordioso com você. Da mesma forma como você também pode sentir com o meu coração a miséria que não é sua, mas com a qual você se identifica naquela hora. Misericórdia, o princípio de compaixão também, quando nós sentimos a paixão do outro. Tudo isso é tão significativo na vida humana. E nós aprendemos que Deus é essa misericórdia. E naturalmente somos convidados a pensar na história que nós vivemos, naquilo que humanamente nós podemos experimentar, dessa misericórdia que nos foi oferecida. Por isso, pensar sobre a misericórdia de Deus
inevitavelmente nos leva a pensar na misericórdia que nós exercemos uns com os outros. Deus é amor, Deus é acolhimento, Deus é perdão, e todas as dimensões do amor que nós podemos conhecer humanamente, a fidelidade, a simplicidade, a verdade, tudo que se desdobra do amor. E olha que nós experimentamos o amor machucado, né? Porque todo amor humano sempre tem as marcas do nosso pecado, das nossas imperfeições. Mas é a partir do amor humano que nós podemos entender o amor de Deus. Nós não conhecemos outro. Nós não podemos ter outra experiência a não ser a humana. Então é a partir dessas imperfeições que nós temos a oportunidade de mergulhar no amor perfeito do Senhor por nós. Sem máculas, sem fazer acepção de pessoas, sem excluir ninguém. Sempre que eu me ponho a pensar na misericórdia de Deus, que é uma forma muito privilegiada de conhecê-lo, é muito interessante porque para conhecer alguém nós precisamos mergulhar nas suas virtudes e nos seus defeitos, né? Como Deus não tem defeito, a gente tem essa feliz oportunidade de mergulhar nas suas graças, nas suas dádivas, que nós reconhecemos como virtudes, que nós humanamente queremos imitar e viver também. E todas as vezes que eu penso nas graças que me revelam quem é o coração, como é o coração de Deus, a misericórdia é a primeira coisa que me ocorre. Eu experimento um Deus misericordioso, um amor que é oferecido a todos, a santos e pecadores. Da mesma forma como o sol nasce para todos, ele não brilha apenas sobre os justos. Não, ele brilha também sobre os injustos. E o amor de Deus é constantemente oferecido a todos nós. Eu me lembrei muito de uma frase de Padre Deon, que é o fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde eu tive a minha formação. E você já deve ter até me escutado falar isso. Padre Deon dizia: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Não há cruz apenas me ligando a Deus. A fé, a experiência religiosa, ela não pode me provocar apenas a oportunidade de encontrar o Senhor. Mas eu também encontro o Senhor nos irmãos. São as duas dimensões da nossa fé. Eu falava sobre isso na Sexta-feira Santa, lá na minha comunidade, que nós experimentamos a cruz a partir dos dois traços. O vertical, que nos leva ao céu, mas experimentamos também a cruz na sua linha horizontal, que é aquele encontro com a humanidade. Sim, eu estou ligado a Deus, mas também estou ligado aos meus irmãos, às pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas aquelas que eu vou encontrar pelos caminhos que eu passar. Se eu experimento apenas a dimensão vertical, eu fico uma pessoa alienada. E a minha fé não é capaz de fazer nada por aquelas pessoas que me circundam. Ela não altera a vida de ninguém. O bonito é quando a fé faz este movimento de me levar a Deus e depois de me devolver melhor para as pessoas. Aí sim nós estamos falando de uma fé aplicada, existencial, que produz frutos. Às vezes eu penso, minha gente, que o nosso cristianismo, ele não transforma o mundo como ele poderia transformar, porque ele é teórico demais. Ficamos apenas na dimensão vertical da fé. Uma relação com Deus, sim, somos fiéis, fazemos as nossas orações diárias, levamos a nossa cruz no pescoço, os nossos símbolos religiosos, nos identificando, mas nem sempre a nossa atitude, o nosso dia a dia é marcado por essa fé que nós dizemos professar. E a gente sabe que quando nós não somos capazes de colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo teoricamente, gera dentro de nós uma frustração. E nem é o outro que vai nos acusar disso, não.
Mas é você mesmo que vai identificar que não há um resultado satisfatório daquilo que você diz crer. É verdade. Tudo aquilo que eu faço, toda a dimensão do meu fazer, não é nada se o meu coração não estiver envolvido. Não toca ninguém. Uma ação sem coração é uma ação sem alma. Então a experiência que eu faço de conhecer esse Deus misericordioso, a dimensão vértice da minha fé, ela me devolve ao mundo. Então experimentou a minha misericórdia, então agora leve por onde você vai. Por onde você for, fale desse amor de maneira concreta às pessoas. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Padre, mas é tudo mesmo. Tem que ser assim? Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce é no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores. Mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde. Tenho o meu esforço nessa história? Tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil, aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não, não vai dar certo não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. E às vezes, tudo está tão difícil. Não, não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu?
90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo. A começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel. Não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida. Toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, você conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática
É a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática. Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta, e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. Qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sente. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los, de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move.
Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.